Pai do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu vou deixar uma palavra para o nosso querido pastor. Vocês podem abrir a Bíblia em Hebreus 13, 7. Amém? Lembre primeiro dos seus filhos espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Também gostaria de falar um texto que eu escrevi para o pastor. É muito bom ver o dom de Deus sendo revelado diariamente através de uma pessoa querida. Sentir que o Espírito Santo vive dentro de você. É uma bênção maravilhosa que espero poder contemplar até os restos dos meus dias. O Senhor, com certeza, está muito orgulhoso da forma como o Senhor, como você, conduz o seu ministério. O amor transborda. O teu ministério. O amor transborda, não somente nas palavras que são proferidas, mas também nas simples formas de convivência. Espero que a sua vida seja envolvida de muita felicidade e alegria, que muitas graças continuem sendo adquiridas e que não haja nenhuma luta que não possa ser vencida. Que o seu dom de ministrar a palavra de Deus jamais seja diminuído e cada adversidade seja transformada num belo sorriso. Feliz aniversário, pastor.
Mateus. A graça e paz, irmãos. Amém. Amém? Amém. Fui previamente convocado a trazer a palavra dos irmãos aqui hoje, sem nenhuma pressão. Eu tinha preparado, né, como os jovens sabem, sempre quando eu vou trazer uma palavra aqui para a igreja, eu sempre trago uma apresentação aqui no Data Show, mas não sei porquê. Infelizmente não está funcionando ali. E essa era a minha total cola. Então eu vou tentar lembrar previamente aquilo que eu ia comentar, né? Quando a pastora Deise, mais conhecida como minha mãe, me convocou para trazer uma palavra aqui, ela pediu para falar sobre liderança. E assim como meu pai, eu também gosto muito da semântica das palavras, né? E liderança, né, como todos nós sabemos, é um substantivo que vem da palavra líder. E líder significa pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outros. Quando eu li isso, eu falei assim, uau, como é importante, né, o papel de um líder. Então, seja o ambiente que esteja inserido, seja na sua casa, na sua profissão, ou até mesmo aqui na igreja, o papel do líder é fundamental, porque ele que direciona, né, as pessoas que estão sendo lideradas. Virtudes ou 3 características fundamentais para um líder. E a primeira dela é solidariedade. Um líder, ele tem que ver como está o comportamento dos seus liderados. Não questão de disciplina, não questão de assertividade, mas em questão de emocional, em questão de desempenho, em questão de medo, em questão de frustrações. Enfim, um líder ele precisa conhecer a sua equipe, porque quando ele conhece a sua equipe, ele consegue se doar para a necessidade. Em um dos livros que eu leio, eu tenho essa prática, comenta que o líder ele é um gestor, ele não é lidera os melhores. Então, eu fui tentar buscar alguns versículos bíblicos, eu vou pedir ajuda da Maria Clara, para a gente estar exemplificando aqui. Primeiro que eu gostaria que abrisse fosse em Mateus 5, 7. São versículos curtos, somente para exemplificar. Vou abrir aqui junto com a igreja para poder facilitar. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Foi como eu comentei, pessoal, nós precisamos ter compaixão uns dos outros. Não adianta eu estar bem se meu irmão não está bem. Então eu preciso ter misericórdia dele, eu preciso estar junto dele. E nessa sequência eu gostaria de abrir em Romanos 12, 15, que tem mais ou menos a mesma finalidade. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Isso aí, ao meu entender, é questão de empatia. Então, por isso que eu preciso estar junto com o irmão, amar a ele, estar solidário a ele. Porque quando ele se alegra, eu estou junto com ele lá se alegrando. Mas quando ele precisa de um ombro amigo, quando ele precisa de alguém, no momento de tribulação, eu estou lá para ele quando ele for chorar também. Vou ler um aqui rapidamente também. O contexto é um pouco divergente, mas acho que exemplifica bem, que está falando sobre a multiplicação dos pães, né? No primeiro versículo está falando assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. Então, Jesus, né, como o maior líder que ele possa se inspirar, ele observou que a multidão estava junto dele e que havia 3 dias que eles não comiam, né? Se a gente for continuar aqui nesse texto, a falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E somente para finalizar essa questão de solidariedade, abrir também em Gálatas 6:12. Não, é isso não. Mas também nesse contexto, né? A gente conseguir ter a solidariedade do nosso irmão, a gente ter empatia com ele. Mas além da solidariedade, é importante um líder ter autoridade. E como a gente pode ver na Bíblia, autoridade é diferente de poder. Se a gente for ver a questão do nascimento de Jesus, fala muito sobre a questão de Herodes, né? Como que ele exercia o seu poder sobre aquele povo. Mas Jesus não, ele tinha poder, né? Ele falava com autoridade. Se a gente abrir em Mateus 28:18, isso eu acho que está certo. Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Voltando ao 18, fala: é-me dado toda a autoridade no poder, toda a autoridade ou poder, na versão do céu e da terra. E a gente pode observar que ele dá uma missão para os discípulos, né? Que é fazer discípulos em todas as nações. Então, é o que eu comentei, essa questão de autoridade do líder, o líder que vai direcionar os seus liderados, ele quem vai estabelecer os objetivos, as metas, enfim, quem vai trazer o resultado são os liderados, mediante a palavra do seu líder. E para fechar, não menos importante, eu gostaria de falar sobre o amor. Um versículo muito bem conhecido por nós é o João 3,16. Pode abrir todos também, por favor.
Ainda bem que eu não fiz igual Renato, de derramar água toda no altar. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse para mim é o maior versículo que a gente pode simplificar em questão de amor. Um outro que para mim é muito importante também, que é Mateus 22, 39, fala que amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso exemplifica o amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, porque num livro secular, não tem nada a ver com a Bíblia, do Augusto Cury, ele mesmo fala que a gente pode resumir a história de Jesus falando que alguém tão grande deu a vida para que os pequenos também se tornassem grandes. Então, Deus deu seu Filho por amor a nós. Não tem exemplo maior de liderança desse, não tem exemplo maior de amor do que esse. Então é simplesmente isso. O líder ele precisa amar, ele precisa ser solidário às suas lideranças, ele precisa também ter autoridade. Se ele tiver esses três passos, é muito importante. E agora vem o nosso papel dos liderados. A gente precisa amar os nossos líderes e obedecer a eles. Também na Bíblia está escrito que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Irmãos, eu tenho certeza que o pastor de vocês daria a vida por todos vocês. E que se ele está instruindo vocês é por amor, é por solidariedade. Então, faça cumprir esse papel de autoridade também na vida dele, obedeça aos seus líderes, porque estão sendo instruídos por Deus, e como ele mesmo fala, obedecer é concordar. Então é importante a gente fazer também o nosso papel como liderados, para obedecer, seguir o nosso líder. A própria palavra de Deus fala que os governantes são estabelecidos por Deus, então nós precisamos fazer o nosso papel. Ele faz o dele e a gente faz o nosso. Então vamos amar os nossos líderes, vamos obedecê-los, para que Deus possa cumprir a vontade dele em nossa vida. Amém? Amém.
Palavra que Mateus deu a respeito de liderança, eu estava observando o que ele estava falando e são as características que o pai dele tem, né? Aí depois eu vi falando ali, realmente o que você ensina para a criança realmente fica. Esses dias eu ainda estava pensando, além de você ensinar para o filho continuar aquilo que você faz, ele precisa ver o que você faz. É muito fácil você mandar o teu filho ler a Bíblia, é muito fácil você mandar o seu filho ler a Bíblia, é muito fácil você mandar o seu filho ir à igreja, é muito fácil você coordenar. Mas se você não fizer, ele não vai fazer. Aquilo que ele vê você fazer é muito mais ensino do que o que você manda. É muito mais. Então, se você quer ter um filho que realmente sirva a Cristo, você precisa ter uma história de servir a Cristo. Filho, a filha, eles se identificam nos pais. Então, faça, ensine, mas faça. Se você quer que o seu filho dê fruto lá na frente, se você quer que seu filho dê fruto lá na frente, e eu tenho certeza que se o Mateus continuasse falando, ele iria falar isso. O que ele viu o pai dele fazer 25 anos. 25 anos se doando, 25 anos dando a vida dele pela igreja, eu estava ali parado, pensando, né, vendo o Josué tocar, o Jean avisou que não estava legal, e vendo o Josué no começo do ministério, ali eu estava no louvor, eu estava me lembrando do início do louvor do pastor. Foi um período bem difícil, o início do ministério. Início de ministério, você não ouve sim todos os dias. E ministerialmente você não faz tudo o que você quer todos os dias. Mas eu me lembro de tantas as vezes que às vezes ele falava, vai, eu falava, vai. A gente precisa também ter pessoas do nosso lado que vão incentivar você a continuar. Sabe? Se você tem alguém do teu lado que te fala que não vai dar certo as coisas no Senhor, sai de perto dessa pessoa. Se não for seu marido, se não for seu pai, sai de perto. Se for seu amigo, se for uma pessoa que só critica a igreja, se for uma pessoa que só fala mal da igreja, se for uma pessoa que só fala mal do seu amigo, sai de perto. É um conselho que eu te dou. E é um conselho que eu tenho certeza que Jesus dá. Jesus também, ele não admitia esse papel de pessoas que falam mal da Bíblia. Então, é isso que ele viu. E é isso que hoje a gente pode colher como fruto, né, Nilton?
Milton viu junto com a gente, ele crescer e tantos outros que estão aqui. E eu como mulher, e ele como filho, por estar em casa, a gente conhece ele. Sabe um ditado popular que diz assim, come um quilo de sal para você saber quem é? Não tem um ditado popular que diz isso? É exatamente por comer um quilo de sal junto há quase 30 anos que eu sei quem é. Então, assim, ele realmente é um homem de Deus. E por falar em um homem de Deus, no texto de 2 Reis 4:8, ele diz assim: sucedeu também, certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer todas as vezes que ele passava por ali. Lá se dirigia para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que passa sempre por nós um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós, recolherá ali. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E se você continuar lendo o texto, ele reconhece que aquela mulher tinha abençoado a vida dele, ela provém isso para ele, aquele quarto. E eu queria que todo mundo prestasse atenção em mim. Eu não consigo falar se tiver mais gente falando comigo. Me desculpa, mas eu não consigo. Vocês me ajudam, por favor? Obrigada. E aí esse certo homem de Deus, aconteceu com que essa mulher, ela sentisse esse cuidado com esse homem. E isso me lembra quando eu estava lendo esse texto. Eu estava lendo esse texto para dar uma palavra na terça-feira aqui para as mulheres. E quando eu estava lendo esse texto, no início dessa passagem, eu me lembrei que hoje eu estaria aqui falando algo sobre líder, sobre a vida do pastor. E eu estava vendo e observando o quão foi importante essa mulher se preocupar com aquele homem, que ia de cidade em cidade e ela via ele passando por ali. Às vezes a gente está tão preocupado, né, com o nosso dia a dia, com os nossos questionamentos, com as nossas vontades, com os nossos desejos, né? Me entendam no que eu vou falar hoje. A hora que vai ser legal, o pastor vai entender. Ele nasceu para cuidar. Mas, se eu te perguntar quais foram as vezes que nós nos preocupamos em ligar para saber se ele está bem, para orar por ele, né? Pequenos gestos, às vezes, são algumas coisas que acrescentam o coração do líder. Pequenos gestos, às vezes, que é importante, sabe? Sabe quando você deseja receber um abraço? Então, o líder também ele deseja receber um abraço. Ele também deseja ser cuidado. Ele também deseja que alguém cuide dele. E isso é muito importante, com que a igreja aprenda isso. Às vezes a gente fica, né, tão motivado, a gente vai ter evento na igreja, então vai vir pastores de fora, vão vir pastores de outra cidade, e aí a gente fica empolgado, porque hoje a gente vai receber palavra nova, não é assim? E quantas são as vezes que quando a gente está passando aperto, quem ora com a gente é o seu pastor. E eu vejo com que essa mulher, ao momento com que ela se preocupa de cuidar desse profeta, o que acontece na vida dela? Como eu te falei, se você continuar lendo esse texto lá, ela não tinha filhos. E o profeta olha
ver que existia uma necessidade na vida dela. E com essa necessidade que havia na vida dela, ele ora e ela tem um filho. E o Senhor vai abençoar ela. Daí 1 ano ela estava com o filho dela nos braços, assim diz Deus. Então eu te chamo a atenção para você ver qual é a medida de que, independente disso, né, que você abençoa, você é abençoado. Às vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas e de dar certas coisas, porque talvez já me faltar, porque às vezes eu estou dando, o outro não está dando, e eu estou abençoando a casa do pastor, mas outro já abençoou. Engana-se você. Se o Espírito Santo disser para você, né, vou usar uma criança para não dar problema. Se o Espírito Santo chamar a Heloísa para abençoar a casa do pastor, que ela seja usada. Se o Espírito Santo chamar o ventilador para ser usado, para que ele seja usado. E ele vai ser abençoado. Não tem jeito. A palavra de Deus diz isso. A palavra do Senhor ensina isso. E na terça-feira, quando eu falei um pouquinho disso aqui, e na terça-feira uma irmã chega aqui com uma agenda para mim e fala: pastora, a agenda que eu mandei fazer para você, uma agenda muito bonita, escrita pastora Deise, um texto que eu amo muito. E eu falei assim para ela: ontem eu estava orando para o Senhor e falando para o Senhor assim: Senhor, eu preciso de uma agenda, está me faltando isso hoje. E quando ela me deu essa agenda, eu me lembrei desse texto. Esse texto, ele dizia a necessidade daquele profeta naquele tempo. E aquela mulher, com a sensibilidade do Espírito Santo na vida dela, ela entendeu o que ela poderia fazer. Ela conseguiu absorver do Senhor o que ela poderia fazer. Então eu te chamo a observar quais são as necessidades da sua igreja, quais são as necessidades neste local. É muito fácil às vezes a gente olhar para vários ministérios e achar que são melhores, tem muitas coisas, muitas pessoas, mas uma coisa eu vou te falar que nós temos e que não falta: amor, carinho, cuidado. Temos vários outros defeitos, muitos, mas esse eu tenho certeza que você vai achar. Então eu queria te chamar a atenção hoje para isso, para você orar e tentar observar isso, como essa mulher, isso bem, ela conseguiu observar que aquele homem, ele tinha uma necessidade. E que ela, com o dinheiro que ela tinha, ela constrói aquele quarto. Eu não estou falando de você dar uma casa, mas eu estou falando de, às vezes, um gesto, de uma ligação, de uma mensagem, não é? São tantas as vezes que a gente precisa de uma ligação, não é? E a gente recebe, de uma palavra de cuidado, que às vezes o pastor bota lá no grupo da igreja, de renovo para a gente, de semana, não é? E nós recebemos aquilo, e aquilo às vezes nos faz também, gera fé dentro do nosso coração. Mas se você parar para olhar e para ver, qual foi a vez que você ligou ou... Ele não falou nada disso comigo não, tá, gente? Esses dias não. Mas quando eu estava lendo esse texto me levou a pensar nisso. Eu comentei isso aqui, eu acho, na terça-feira com as meninas. Me levou a pensar nisso. Quais foram as vezes que nós ligamos para perguntar se o nosso filho precisava de alguma coisa? Precisamos ser tocados pelo Espírito. Aliás, o Espírito Santo, ele nos toca. Só que nós não temos a sensibilidade de praticar
aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, tem me incomodado. Às vezes o Espírito Santo já te incomodou, sabe? E se eu for citar aqui, eu como mulher, eu não sei se as mulheres elas são mais sensíveis a isso, né? Aqui tem várias irmãs que às vezes elas enviam suprindo algumas necessidades minhas, que às vezes eu penso e acontece, são algumas que Deus usa em várias situações. Mas às vezes o homem, para fazer isso, ele é mais difícil, não é? O homem ele não tem essa coisa, às vezes. Mas aqui existem várias mulheres que me socorrem. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês hoje. Cada uma de vocês sabe quem são. Sabem quem liga, quem cuida, quem realmente provê algumas necessidades. E eu queria agradecer vocês que fazem isso. E eu queria chamar a atenção para que você seja como essa mulher, cuidando do seu liderado. Que as bênçãos do Senhor sobre a sua casa sejam multiplicadas à medida que você faz isso, entendeu? Quando aquela mulher ela recebe aquele filho, e aí durante um tempo ele sai para o campo com o pai dele, ele tem uma dor de cabeça muito forte e ele morre. Outra coisa que me chama a atenção nessa mulher. Quando o filho dela morre, ela deita o filho naquela cama onde ela, naquele quarto, naquela cama onde ela tinha preparado para o profeta. E ela pega, manda arrumar a jumenta dela e vai pelo caminho. Quando ela chega no caminho, ela encontra um servo do profeta que fala para ela, vai tudo bem? E ela fala para ele, vai tudo bem. O que me chama a atenção é que ela chega até o profeta e ela fala qual é a necessidade dela. Você já reparou como que a gente faz? A gente reclama aqui, a gente murmura ali, a gente fala aqui. Aí, para o Senhor, e às vezes para pedir uma oração, a gente não consegue ir até o nosso pastor, o nosso liderado. Mas a gente consegue reclamar e falar sem falar sem pensar depois o que vai acontecer com tudo que eu tenho que falar. E essa mulher, ela tem essa característica. Ela tem a característica de discernimento. Ela tem a característica de ver a necessidade daquele profeta. E ela tem uma característica de sabedoria. Nós precisamos dessas características como igreja, como pessoa, como liderados e como líder. Discernimento, então, o líder precisa ter assim, muito rápido, né? E eu queria deixar essa palavra para você. E outra palavra que diz em Romanos 1 e 2, que diz, depois Romanos 13, 1 e o 2, que diz que toda a autoridade foi chamada pelo Senhor. Amém? Então, se hoje você tem o pastor Josemar nessa igreja, honre o pastor Josemar desta igreja. É ele, pastor Josemar, que Deus chamou para cuidar da tua vida. Os outros pastores nós temos que respeitar, sim. Mas esse pastor Josemar Marcílio Rodrigues é que Deus colocou na tua vida para que você honre de maneira diferente, para que você respeite de maneira diferente e para que você o abençoe de maneira diferente. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria, antes de orar pelo pastor, eu queria orar pela Maria. A Maria. Enquanto isso, eu queria chamar os diáconos aqui, o pastor Josemar, para a gente estar orando. Queria que você levantasse a sua mão tocada.
colocar para que a gente pudesse estar orando, amém? Senhor, eu quero agradecer, Deus, ao teu nome, Deus, pela vida da Maria. Como eu orei, Deus, hoje com ela. Ela é uma menina, Deus, que foi nascida por Deus. Foi o Senhor que a escolheu. Foi o Senhor, Deus, quem a trouxe à vida. Foi o Senhor, Deus, que deu fôlego de vida. Então, Senhor, eu quero te agradecer pela vida dela no nosso meio. Pelo cuidado, Deus, que muitas das vezes ela tem com a gente, desde pequenininha já. Os carinhos, Deus, das palavras de amor, de carinho que ela tem conosco. E eu quero declarar que isso, Deus, sobre a vida dela, ela receberá em dobro. No nome de Jesus Cristo. E como eu já falei isso hoje para ela, eu quero declarar que ela não se desviará em nenhum momento daquilo que Deus falou, Deus, já para a vida dela. Daquilo que o Senhor escreveu para a vida dela. Guarda ela, Deus. Guarda o coração dela, guarda a mente dela e guarda os caminhos dela, Deus. No nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Gente, as crianças vão dançar. Senta só um minutinho rapidinho, depois eu queria que os diáconos já estivessem aqui, que a gente já vai orar, porque a gente precisa descer, senão fica o horário todo. Amém? Ah, Jesus amado, a outra. Cadê ele, gente? Vê isso. Amém? Agora a gente pode se colocar de pé.
E o diácono aqui, a gente está orando. Rejane, Marcelo, Mateus, Alexandre. Essa música é de louvor. Essa música precisa ir para o louvor. Forte, bonitão, sou eu. Leva, isso é muito alto. Luísa, leva essa, leva. Vocês têm que cuidar do reino de vocês, né? Amém, igreja? Que bom que temos um pastor. E que bom que esse pastor, escolhido, capacitado por Deus para nos liderar, ele é um exemplo de virtudes cristãs. O homem não pode desejar ser um pastor de ovelhas se não se sentir assim. Alguém que cuida, alguém que limpa as feridas, alguém que se preocupa. Mateus disse aquele momento em que Jesus via aquela multidão com fome e se preocupava com ela, movido de íntima compaixão. Uma das virtudes cristãs desse meu amigo, antes de ser pastor, Josemar Marcílio Rodrigues. Eu tenho o prazer de estar nesse ministério, de vê-lo surgir entronizado nessa igreja como pastor de ovelhas, além de ser meu amigo de muitos e muitos anos, um parceiro lá na rádio, sempre ministrando a palavra, sempre falando do evangelho às pessoas. Nesse momento em que ele completa mais um ano de vida, a honra é toda para ser oferecida a Deus, e que Deus continue sendo glorificado na vida dele. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor que mais uma vez nós homenageamos por mais um ano de vida o nosso amado pastor Mazinho. Que nós possamos continuar sendo liderados por ele, que nós possamos continuar sendo ensinados por ele, Senhor, e que nós possamos desfrutar e aprender por ele no dia a dia as virtudes cristãs tão indispensáveis a todo homem e mulher que se dispõe a ser seguidor de Cristo. Esse é o nosso líder, esse é o nosso pastor, esse é o nosso amigo, mas acima de tudo, alguém que Jesus também diz, meu amigo, meu filho. Que Deus seja louvado e glorificado na vida do pastor Josemar. Glória a Deus. Amém? Todas as mãos para cá. Vamos fazer do nosso pastor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti. Amém, Senhor. Somos gratos a Ti, como Deus falou, porque nós temos um pastor. Eu acho que nem todos têm um pastor. Porque, Senhor Deus, o pastor é aquele que cuida. Nós temos que cuidar pelo nosso pastor. Senhor, muito obrigado, Deus. Que o Senhor tenha derramado graça sobre a vida do nosso pastor. Que o Senhor tenha derramado sabedoria. Que o Senhor tenha derramado unção, meu Pai. Porque, Senhor, através da vida dele, meu Pai, nós podemos ser tocados pelo Senhor, meu Pai. Porque através da vida dele, Senhor, nós podemos ser edificados, Senhor. Porque, Senhor Deus, nós não estamos aqui em vão, mas, Senhor, seguimos a um líder, meu Pai, que realmente, Senhor Deus, está debaixo da unção do Senhor.
Senhor, debaixo do cuidado do Senhor, meu Pai. Nós realmente, Senhor Deus, nos seguimos porque Ele segue a Ti, meu Pai. É um homem, Senhor Deus, que faz discípulos, Senhor Deus. É um homem, meu Pai, que dá frutos e frutos permanentes. Por isso, meu Pai, nós queremos te bendizer, te exaltar, glorificar o Teu nome, Pai, pela vida do nosso pastor, pela vida desse grande homem, meu Pai, tem estado à frente dessa igreja, meu Pai, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alto. Ó Senhor Deus, abrindo mão, Senhor Deus, de noites, dias, madrugadas, Senhor Deus, pelas suas ovelhas. Porque assim o Senhor fez, porque assim o Senhor fez o coração dele, e assim ele tem estado diante do Senhor, um cuidador de ovelhas, um bom pastor. Senhor, muito obrigado. Pedimos também, Senhor Deus, que nos céus desça óleo sobre a vida dele, meu Pai. Ele seja curado, meu Pai. Que ele seja restabelecido, meu Pai. Toda dor do seu corpo, meu Pai, seja sarada. Seja sanada. Seja caída por terra em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pedimos um renovo, Senhor Deus, físico e espiritual, meu Pai. Para que o teu céu, meu Pai, possa desfrutar, meu Pai, de um bom andamento, meu Pai. Possa desfrutar, meu Pai, de momentos, Senhor Deus, aprazíveis, sem dores, meu Pai, para que ele possa seguir fazendo aquilo que ele foi preparado para fazer. Cuidar de nós. Nós temos o prazer, meu Pai, de ser cuidado pelo nosso pastor. Obrigado, obrigado pela vida dele, pela vida da pastora dele, pela vida do pastorzinho Mateus. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa família, meu Pai, que nos abraçou, que nos acolheu, assim como o Senhor, meu Pai, agora. Muito obrigado, meu Pai. Assim oramos e o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
palavras dele, o abraço dele. Isso é gratificante, é muito gratificante. Ontem mesmo eu abri um abraço no Círio, ele não está aqui hoje. Eu sei que as dificuldades, o Ariel aqui é muito complicado, atualmente, aos ônibus, mas eu não cobrei. Eu abracei, dei um beijo nele no meio do supermercado. Eu te amo, cara. Eu senti que engasgou, né? Porque esse amor é muito cada um de vocês. É tão bom ver todos vocês aqui, os irmãos que estão nos visitando, sejam bem-vindos. É bom ver Tiago, irmão. Bom ver vocês, amo vocês. Cada um de vocês que está aqui, cada um. Se eu olhar para cada um de vocês, eu tenho uma história. E eu sei que Deus tem muita coisa para fazer nesse lugar. Eu sei que Deus tem muitos pastores e pastoras na sua vida. Meu maior privilégio é quando eu sento ali e fico ouvindo vocês pregarem. Fico vendo essas crianças dançando, cantando, tocando. É gratificante demais ver vocês crescerem. Mateus falou algo extraordinário nessa noite. Eu quero encerrar aqui, senão o microfone, pastor, é uma combinação que não dá certo, porque a gente fala pra caramba. Mas o Mateus falou algo muito interessante. Que o líder não é aquele que precisa saber tudo. Ele só administra aqueles que sabem. Vocês sabem. Vocês não precisam de mim. Sou eu quem preciso de vocês. Vocês já sabem. Vocês são os melhores. As melhores ovelhas que o pastor poderia querer. Qualquer lugar da região de fora vai ser uma pastora. Mas ela escolheu estar aqui. Qualquer lugar que qualquer um de vocês forem falar que são daqui, vocês serão líderes. Porque vocês já o são. Mas vocês escolheram estar aqui. Porque sou eu que preciso de vocês. Eu preciso que essa cidade conheça vocês. Estava ouvindo um pastor dizendo que Deus não colocou a sua palavra nos palácios de Roma. Não usou César Augusto. Não colocou no templo judeu em Roma, ou na província romana, né? No rei chamado Herodes Antipas. Deus escolheu o filho de um sacerdote. Seu nome, João Batista. O lugar do deserto. Ele não chamou ninguém. As pessoas que foram lá. Deus chamou vocês para transformar desertos em mananciais. Você crê nisso? A Sunamita escolheu 4 utensílios naquele quarto que me chamaram muito a atenção. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama que representa a paz. A mesa que representa a comunhão. A cadeira que representa conselho. Todo pastor que tem
na vida dos seus liderados, paz, conselho e comunhão, o candeeiro nunca se apaga. O quarto e terceiro é um candeeiro, onde a luz ilumina. Existindo esses três valores nas nossas vidas, o candeeiro nunca se apagará. Amém? Você recebe isso nessa noite? Fala para o teu irmão, fala assim, olha, esse é o beijo do teu pastor. Te amo, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me levar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade.